Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia em Tua presença. Obrigado por mais um dia que Tu nos concede para Te louvar, Te amar, bendizer o Teu nome, publicar os Teus atos poderosos, interceder pela Tua igreja, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, guarda-nos, abençoa os meus irmãos. Compensa com a bênção dos céus, meu Senhor, os nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor, manifesta a tua graça, ajuda-nos cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Uma bênção, cada dia um pouquinho da palavra, uma porção da palavra. É maravilhoso, eu me sinto muito bem tendo esta porção para mim. E me sinto melhor ainda porque ainda posso partilhar. É maravilhoso. Nos últimos programas, nos últimos dias, nós falamos da nação de Israel nas suas aflições, o cativeiro e as promessas. Deus cumpre todas as suas promessas pela sua fidelidade e adverte todos os seus servos para que não caiam, para que não cedam e não deixem de buscar apoio, sustento, proteção. Então Deus fez isto no passado, remotíssimo, fez mais tardiamente, depois continuou fazendo. Chamou Abraão e fez promessas gloriosas, cumpriu as promessas a Abraão, constituiu uma nação com seus descendentes, e esta nação teve muitos altos e baixos. E devido a essas experiências, uma hora na gangorra existencial, lá em cima, outra hora lá embaixo, passaram pelas aflições, invasões, cativeiros, guerras, mortandades. Foi terrível. Quando chegou a vez do cativeiro, o Senhor advertiu que seria 70 anos. E Deus, juntamente com a aprovação, Deus dá orientação, nós vamos aprender a orientação. Por que na época do Esdras e Neemias, do Zorobabel, tinha tanto judeu rico no exterior? Na Babilônia, na Pérsia, em vários lugares. E ainda hoje tem descendentes dele lá no Irã. Ainda hoje tem os descendentes daqueles judeus, suas sinagogas lá no Irã. Lá no Irã, no meio do xiitismo, tem lá um resto da história. Então nós vamos aprender o conselho de Deus para o seu povo em relação ao cativeiro. Você é bem-aventurado quando lê. Jeremias capítulo 29, versículo 1 e dos versículos 4 a 10. 29, 1, 4 a 10. Então vamos à leitura. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia.
Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procura a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, é confortável, é confortador, é seguro, é maravilhoso para o nosso coração sabermos que até nas nossas infidelidades, fragilidades, nas nossas precipitações, a misericórdia não é eliminada. Israel havia desobedecido. Os últimos reis haviam desobedecido. Sempre houve rei injusto, sempre houve judeu falso, sempre houve sacerdote ingrato, sempre houve, faz parte da nossa história ruim, a história do homem, como diz os teólogos reformados, o homem depravado. A teologia reformada fala na depravação humana. E quando eles se referem em sua literatura à depravação, não estão pensando em imoralidade, não. Estão pensando na predisposição que o homem tem para desobedecer a Deus e fazer o mal. Então, o Senhor, que advertiu muitíssimas vezes aqueles reis, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, juízes corruptos, os profetas exortaram muito, os profetas de Judá e os profetas de Israel. Israel teve profetas extraordinários. O Elias foi um profeta do reino do norte. O Eliseu foi um profeta do reino do norte. Micaías foi um profeta do reino do norte. Vários profetas. Amós foi um profeta do reino do norte. Aqueles profetas, eles combatiam o mal de Jeroboão, o mal, toda a maldade, toda a corrupção, toda a perversidade. E mesmo assim eles insistiram em fazer o mal. E como consequência da escolha, veio o cativeiro. O cativeiro foi terrível. Houve muitas perdas humanas, houve a perda da identidade. Nunca mais Israel foi um reino, desde o cativeiro. Na época do Herodes e tal, aquilo ali era um rei fantoche. Israel nunca mais teve um rei davídico no trono, reinando como rei, nunca mais. Israel
reconstruiu o templo, foi uma dificuldade muito grande, mas fez. E depois foi destruído no ano 70 e até hoje vai estar prestes, em 2070, completa praticamente 2.000 anos, que a gente não tem a data muito certinha. 2.000 anos sem templo para os judeus. E se cumprindo na vida deles o que Deus falou: eu sou o vosso santuário. Então, nosso Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia e compaixão, mesmo enviando o cativeiro como consequência da rebelião, das desobediências, do quebrantamento da lei do Senhor, Deus envia a orientação. Estas são as palavras da carta ao profeta escritor, profeta que mandou carta. Da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, ao resto mesmo, porque tinham morrido muitos, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, eu diria o resto dos sacerdotes, e ao resto dos profetas, inclusive falsos profetas. E a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia e áreas vizinhas. Os expatriados de Israel ocuparam muitos espaços fora de Babilônia. Era dentro do império, mas fora da nação, do país em si, da jurisdição da cidade. Então, Deus enviando orientação. E olha que orientação salvadora. Assim diz o Senhor, versículo 4. Assim diz o Deus de Israel a todos os que foram transportados, que eu fiz. Não era uma maldade dos outros, não era um azar, não era precipitação disso, tudo aquilo, era determinação. O cativeiro, o autor está dizendo aqui, que eu fiz transportado de Jerusalém para a Babilônia. Aí vem o conselho. Edificai casas para a vossa habitação. Plantai jardins, aqui são pomares. São pomares, não é jardim só para botar flor e sentir o perfume. Era pomares, grandes hortas para sustento das famílias. Plantai jardins e comei o seu fruto. Aqui são pomares, hortas. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. A cultura de dar filhas em casamento. Para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos ali e não diminuais. Procurai a paz da cidade. Olha que coisa maravilhosa. Conselho de Deus. Não faça motim, não crie revolta, não faça o mal. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela, orai pela cidade, orai pela nação, orai pelas autoridades, porque na sua paz vós tereis paz. Não existe povo mais bem orientado do que o povo de Deus, até na provação. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas. Tinha os profetas sem futuro, que profetizava a facilidade. Mesma coisa de hoje.
esses apóstolos de meia tigela e outros profetas malignos que batem no peito. Sou profeta, tomar banho, coisa imunda. Pois é, aqui já tinha. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, profeta bruxo, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhos que vós sonhais, e os sonhos deles. Tinha sonho de todo jeito. Esse mesmo profeta de Deus foi orientado pelo Espírito Santo e diz: quem tem um sonho, conte, mas conte como sonho. Não misture, não. A minha palavra é diferente. O povo de Deus é muito bem orientado. O versículo 9 diz: porque eles vos profetizam falsamente. Eram profetas falsos. Eram sonhadores, adivinhos, interpretando o tempo com magia. Não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor. Certamente vai acontecer o que Deus disse. Passados os 70 anos, em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha promessa, a minha boa palavra, tornando a vos trazer a este lugar. Pois é, meus irmãos, foi isto que aconteceu. Por isso é que o rei deu aquela ordem. Quem quiser ir, vá. Quem quiser ficar, fica. E os ricos, quem quiser mandar dinheiro, quem quiser, pode fazer suas contribuições, suas doações para os que vão construir lá. Eles foram com muito dinheiro, com muita coisa. Além do rei ter disponibilizado, ainda houve dos próprios patrícios que não voltaram porque não quiseram. Conselho da palavra: quando se absolve o conselho, quando se pratica o conselho, a bênção vem. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa, de uma forma profunda. E a minha intercessão hoje é por um casal amável das nossas relações de outrora, pastor Aprígio e a irmã Maria. Parabenizar a irmã Maria no seu aniversário. Pastor Aprígio pastoreia há muitos anos, trabalho extraordinário e ali muito bem ajudado, muito bem auxiliado pelos muitos irmãos, alguns meus alunos, a irmã Romana, a irmã Candeia, a irmã, muitos irmãos, o Alexandrino, o Luciano Alexandrino, vários irmãos, a Mazemota, vários irmãos. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, o pastor Aprígio, a irmã Maria e toda a sua família. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela tua bondade, Senhor. Te louvamos pela salvação na pessoa bendita de Jesus. Te louvamos pela comunhão que temos, meu Senhor, contigo, com o teu Espírito e com a tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça. Agora te apresentamos, Pai, pastor Aprígio, a irmã Maria, toma eles em tuas santas mãos, da graça, da vitória, da saúde. Abençoa, meu Senhor, a liderança da igreja com eles, os obreiros que trabalham com eles, as irmãs que trabalham com eles, os mestres da palavra, professores e professoras. Ó meu Senhor, abençoa e guarda a Romana, a Candeia, a Mazé, abençoa, meu Senhor, Luciano Alexandrino, toma em tuas santas mãos, guarda os demais irmãos ali, Senhor, tu tens os nomes no livro da vida. Amado Pai, Deus bondoso, abençoa cada um dos meus irmãos na tua igreja, na cidade e no campo, os nossos ajudadores, dá a tua graça, recompensando, Senhor,
na tua justiça. Tu és misericordioso e bondoso e nós suplicamos pelos nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.